Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Peço que os irmãos venham abrir as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite, ó Pai, para cultuá-lo, e neste momento, ó Pai, viemos estar ouvindo a Tua palavra, ó Pai, viemos aqui para ouvir o Senhor falar conosco, ó Pai. Eu não sou nada, Senhor, e sei que o Senhor, ó Pai, que está aqui neste lugar, ó Pai, que vai falar a cada um de nós, ó Pai, tanto a cada um dos meus irmãos quanto a mim mesmo, ó Senhor. Eu peço neste momento, ó Pai, que possa usar-me segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que todas as palavras que saírem de minha boca sejam segundo o Teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, possa tocar em meu coração, ó Pai, e que Tu possas me usar, ó Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, continue aqui conosco, ó Pai. Que nós venhamos compreender a Tua palavra, ó Senhor. Que nós venhamos entendê-la, ó Pai, mas não basta só entendê-la, ó Pai, devemos praticá-la. Então ajuda-nos, ó Senhor, quando ouvirmos a mensagem, ó Pai, não saímos da mesma forma que entramos, mas compreendendo a Tua palavra, mudar nossas atitudes, mudar nossos hábitos, nossa maneira, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, edifica-nos, ó Pai. É o que eu lhe peço, abençoe essa mensagem, ó Pai. Fale segundo o Teu querer, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Peço que os irmãos possam, que os irmãos possam se assentar. Bom, irmãos, eu vou ler novamente o texto inicial, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Bom, hoje em dia, muitas pessoas, elas meio que se gloriam, como segundo a palavra está falando, se gloriam por ter riquezas, por ter poder, por ter conhecimento. Esse gloriar-se é ter orgulho de alguma coisa, segundo esse contexto da palavra aqui. Então eu vou lá, faço uma faculdade e eu me orgulho daquilo. Nossa, eu aprendi, eu tenho um conhecimento. Ou senão eu consegui me administrar tão bem que eu consegui acumular riquezas. Então eu falo: nossa, eu tenho orgulho de mim mesmo porque eu consegui juntar essas riquezas. O que o texto está tentando trazer para a gente? Está falando o seguinte: não se glorie. Se você é rico, se você tem riquezas, não se glorie nisso. Se você tem esse conhecimento, essa sabedoria que você ganhou, não se glorie nisso. O texto ele vai te dizer que a única coisa que nós devemos nos gloriar, ou seja, nos orgulhar, é de conhecer a Deus e saber quem Ele é. E no final do verso nós vamos ver que está escrito o seguinte: dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o Senhor não se agrada se você, por exemplo, eu fiz uma faculdade, não é por causa disso que o Senhor vai estar se agradando de mim. Eu posso fazer isso, essa é uma coisa que acrescenta na minha vida. Eu posso lá juntar riqueza, isso é uma coisa boa para mim. Mas essas coisas, não que venham não agradar ao Senhor, mas que o Senhor, Ele se agrada daquele que conhece e sabe quem Ele é. Quando nós falamos de saber quem Ele é, como o versículo está falando, 24, é conhecer que Deus é misericordioso, que esse Deus é justo. Então, com base nisso, nós podemos compreender que nós devemos e necessitamos conhecer e saber quem é Deus. E isso agrada a Deus, conhecê-lo e saber quem Ele é. Nós esforçamos tanto para, por exemplo, fazer uma faculdade, conhecer daquela área, começar a trabalhar naquela área. Nós nos esforçamos tanto em conhecer coisas do mundo, por que não se esforçar para conhecer Deus? E o texto ele vai falar assim, ó, conhecer e saber quem é Deus. Então tem uma diferença aí nessas palavras no contexto aqui.
Saber quem é Deus é uma coisa, conhecer é outra. Então vamos iniciar a nossa mensagem hoje, que tem o seguinte tema: conhecemos a Deus? Será? Eu aqui na frente, cada um de vocês, será que nós realmente conhecemos esse Deus? Então o objetivo principal que nós vamos ter nessa noite é saber se nós temos conhecido verdadeiramente o Senhor. Porque muitas instituições religiosas aí fora, muitas pessoas dizem, eu conheço a Deus. Mas isso tem sido uma grande farsa. Porque conhecer a Deus não é somente falar que conhece. Não é somente eu me expressar aqui com meus lábios. Eu conheço a Deus. Não é somente isso. Conhecer a Deus é muito mais além do que isso. E é o que vamos entender nessa primeira parte. Então, para entrar na primeira parte, eu faço a seguinte pergunta: será que nós somos hipócritas ao dizer que conhecemos o Senhor, conhecemos a Deus? Peço que os irmãos venham abrir as Bíblias em 1 João 2. Primeira João, capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, versos 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Primeira coisa aqui, conhecer a Deus é guardar os seus mandamentos. A palavra é clara quando ela diz o seguinte, que se você fala que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos dele, você não conhece a Deus e você é mentiroso. Irmãos, temos muitos mandamentos, eu sei, não é somente os 10, tem muito mais na palavra de Deus. Temos aqui, por uma pesquisa que eu fiz, temos 613 mandamentos. Então é muito mandamento, sendo que muitos desses são sacrifícios e não fazemos mais hoje em dia, mas mesmo assim continua sendo muitos mandamentos. E a palavra é clara em dizer que se você conhece a Deus, você guarda esses mandamentos. Não somente os 10 lá da tábua, mas todos. Todos que Deus te ordenou a guardar, você guarda. Como temos muito mandamento, vamos pegar 2 mandamentos que toda a lei, toda a Torá depende deles. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40. Como vocês conhecem a história, é aquele mestre da lei fazendo uma pergunta para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, irmãos, conhecer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esses 2 mandamentos, toda a lei vai depender deles. E se você for olhar mais profundo nesses textos, se você se aprofundar, você vai saber que quando você cumprir esses 2 mandamentos, você cumpre a lei. Porque quando você ama o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, você vai guardar a palavra dele por completo. Você vai guardar cada mandamento do Senhor. E o segundo, que é semelhante, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está dentro. Se você ama o Senhor com todo o teu coração, se você ama com toda a tua alma, você com certeza vai amar o seu próximo. Se você não consegue cumprir esse mandamento de amar ao teu próximo como a ti mesmo, lógico que você não vai conseguir amar o Senhor. Porque para amar o Senhor, primeiro você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí assim você vai conseguir cumprir esse mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, entendimento. Então, o texto de João está falando, se nós conhecemos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Se nós amamos a Deus de todo o coração, alma, entendimento, e amamos o nosso próximo como a nós mesmos,
Nós estamos a caminho aí para conhecer mais de Deus. Mas se não estamos fazendo isso, se nós não estamos nem um pouco preocupados em guardar a palavra do Senhor, em guardar os mandamentos, eu sinto em dizer que nós não conhecemos a esse Deus. E a partir daí, nós podemos tomar uma nova atitude em nossas vidas e começar a mudar. E começar a seguir esses mandamentos, guardar esses mandamentos. Porque se você quer dizer que você conhece a Deus, você tem que guardar a cada um desses mandamentos. Você tem que se aprofundar na palavra, conhecer mais de Deus. E através disso, você vai poder falar, eu conheço a Deus. Você lembra lá no primeiro texto que eu li? Conhecer e saber é diferente. Você sabe que o Senhor, que Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas conhecê-lo é diferente. Você sabe que Ele criou os céus e a terra. Mas conhecê-lo é o que está escrito aqui? Guardar os seus mandamentos. Mas não é só isso, temos mais coisas. Vamos para 1 João, de novo, capítulo 3 dessa vez. 1 João, capítulo 3. Primeira João, capítulo 3, verso 6. Perdão, verso 6 não, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados. Ele quem se manifestou, irmãos? Deus, Jesus Cristo. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Então aqui temos um outro critério que vai nos dizer se nós conhecemos esse Deus ou não. Então conhecer a Deus é não permanecer no pecado. O texto é claro em dizer que quem pratica pecado transgride a lei. E Cristo, Ele veio para tirar o pecado de nós. E o que continua dizendo no verso 6? Quem permanece em Cristo não vive pecando. Olha, presta atenção no texto. Ele não vai falar que não peca. Ele diz que não vive pecando. Nós pecamos porque somos falhos, pecadores. Como nós estamos vendo na lição bíblica, nós temos herdado o pecado de nossos pais. E por isso nossa carne tende ao pecado, tende ao erro. Por isso que o texto deixa bem claro em dizer que quem permanece em Cristo não vive pecando. Não viver pecando é diferente de pecar. Às vezes a gente peca, erra, mas viver pecando é você continuar naquela prática, mesmo tendo errado uma vez, continuar nela e não se arrepender disso. O texto vai falar o seguinte, que todo aquele que vive pecando não conhece a Deus, não viu nem o conhece. Então, se nós temos tido o hábito de cometer um pecado, se nós temos o hábito de cometer algum erro, irmãos, abandonemos isso, porque isso só nos distancia do Senhor. Se nós queremos conhecê-lo realmente, nós devemos não viver no pecado, nós devemos viver em santidade. Eu digo isso porque é uma coisa de cada um de nós. De mim, de vocês, nós geralmente temos alguns hábitos que são coisas pecaminosas que nós devemos tirar de nossas vidas. Não pode continuar mais em nossas vidas. Nós devemos orar ao Senhor, pedir forças para abandonar essas práticas, abandonar essas coisas que só nos fazem sair da presença dEle. Se você conhece a Deus e você não permanece no pecado, o pecado ele só te distancia, só te envergonha. É somente isso que o pecado faz com você, ele só te destrói. Vamos para Romanos 3, 23. Continuei com o 1 João aberto, para não demorar muito para encontrar de novo. Romanos 3. Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como eu disse, todos nós pecamos, todos nós erramos. Mas é diferente pecar e continuar nessa prática. Eu ouvi nessas mensagens anteriores, do domingo e de outro sábado, onde o irmão Leonardo e o pastor estavam pregando. Nós não devemos ter o pecado de estimação. Isso tem que sair de nossas vidas, irmãos.
Vamos usar uma ilustração, como se o pecado ele fosse um animal ali, fofinho. Nós temos esse animal fofinho que nós ficamos brincando em nossa casa. O pecado é esse animal. Nós ficamos acariciando, nos aproximando dele cada vez mais ali. E é como se não fosse nada. Natural, estou ali, ó. Aí você continua com aquilo. Aí quando você vai para a igreja, o que você faz? Guarda ele lá dentro da sua casa. Fecha a porta, vem à igreja. Finge que está tudo bem. Sou santo. Amém. Aí quando você sai daqui, você ouve a mensagem, ouviu tudo que foi falado. Naquele momento, parece que você fala, eu vou mudar. Mas quando você chega em casa e olha aquele bichinho de novo, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar nesse erro. Deixa eu acariciar um pouquinho mais esse bichinho. Então, irmãos, vamos parar com isso. Vamos abandonar o pecado. Vamos parar com essas práticas. Isso vai nos levar à condenação, irmãos. Não devemos continuar na prática do erro. Vamos abandonar o pecado, fazer o que é bom, fazer o que é justo, fazer o que é agradável ao Senhor. Vamos negar a vontade de nossa carne, que muitas das vezes tem falado alto. E quando errarmos, irmãos, peçamos perdão ao Senhor, porque Ele é misericordioso para perdoar. Aleluia, Senhor. Irmãos, então venhamos abandonar essas práticas, porque se conhecemos a Deus, não permanecemos nesse pecado. Voltamos a 1 João. 1 João, capítulo 4. Primeiro João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se nós declaramos conhecer a Deus, devemos também amar. Conhecer a Deus é amar. O texto ele continua e vai falar assim, por que nós devemos amar? Então vamos lá. Versículo 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nesses 2 primeiros versículos ele vai falar que, por que devemos amar? Porque Deus enviou a Cristo para morrer por nossos pecados, como propiciação de nossos pecados. Ele enviou a Cristo para que nós possamos viver, para que todos os nossos pecados Ele fosse ferido pelos nossos pecados, para que assim nós possamos ser perdoados e que nós possamos viver. Quando o texto fala isso, ele já declara o porquê nós devemos amar. Então nós amamos a Deus sim, é por causa disso. É porque Ele nos amou primeiro, como a palavra diz. Deus nos amou primeiro, é por isso que o amamos. Ele entregou o seu Filho por cada um de nós para que pudéssemos ter vida. O amor, ele também faz parte de conhecer a Deus. Agora nos lembramos de outra parte interessante. O amor ao próximo, que nós já tínhamos falado, referente aos mandamentos. 1 João, o mesmo capítulo, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos, se nós temos odiado alguém, se nós não temos conseguido amar alguma pessoa, estamos errados. Está na hora de nos convertermos de novo. Porque se nós não estamos amando a quem nós conseguimos enxergar, como nós podemos declarar que amamos aquele que nem conseguimos enxergar? Irmãos, vamos acordar, vamos parar com isso.
Se nós temos odiado ao nosso próximo, vamos nos arrepender disso. Vamos parar com isso. Vamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E se nós não temos isso, nós não sentimos o amor pelo nosso próximo, vamos orar ao nosso Deus para que nós venhamos sentir o amor ao próximo. Porque é importante isso. É uma das coisas mais importantes que deve ter em nossas vidas. É o amor ao próximo. Não adianta você vir aqui louvar a Deus todo dia, vir aqui pregar, vir aqui fazer parte desse culto se você está odiando ao seu próximo. Não adianta, isso é em vão, isso é hipocrisia. Então conhecer a Deus é amar a Deus, amar ao próximo, amar a todos. Vamos para a segunda parte dessa mensagem. Peço que os irmãos abram em 1 João 3, esqueci de ler esse texto, 1 João 3, verso 15 ao 18. Faz parte ainda dessa parte da mensagem que eu esqueci. 1 João, capítulo 3, verso 15 ao 18. 3, 15 ao 18. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O texto é claro, se nós odiamos nosso irmão, estamos sendo assassino, e assassino não é do reino dos céus. Versículo 16. Nisso vamos conhecer o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir deste mundo, recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como, perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Muitas das vezes nós temos visto aí pessoas que declaram que amam a todos, amam o próximo e etc. Mas, ao ver o seu próximo passar necessidade e ter a condição, ter os recursos necessários para ajudar ele, não ajuda, deixa ele lá. Finge que não viu. Olhou seu irmão passando dificuldade e fez assim e foi embora. Irmãos, isso é errado. Isso não é amor ao próximo. Se temos feito isso, não estamos amando ao próximo. E se nós dissemos isso sem conseguir ajudar o nosso próximo, estamos sendo hipócritas. Somente isso, hipócritas. Agora, para finalizar essa parte, nós entendemos aqui que conhecer a Deus é o mesmo que guardar os seus mandamentos, não permanecer na prática do pecado, ou seja, não ter o hábito de pecar. E também é amar. Agora vamos para a segunda parte. Conhecer a Deus não é apenas ser um religioso. Muitas das vezes nós achamos que conhecer a Deus é nós sermos religiosos. Como assim? Nós estamos aqui praticamente todo sábado, domingo e quarta-feira. Sábado nós começamos aqui às vezes às 8 horas quem participa da oração, às 9 horas quem vem à escola bíblica, às 10h30 quem vem ao culto. De domingo estamos aqui às 7 horas da noite para o culto. Na quarta-feira estamos 8 horas da noite para o culto. Irmãos, somente porque fazemos isso, não quer dizer que conhecemos a Deus. Conhecer a Deus não é apenas fazer isso. Isso é uma prática que nós temos, uma prática religiosa. Isso é religião somente. Nós estamos aqui, nós viemos aqui adorar ao Senhor, amém. Mas isso é uma prática religiosa, vir ao templo e tal. Isso é uma prática religiosa, não podemos negar. Outro ponto, conhecer a Deus, quando nós estamos sendo religiosos, nós além de virmos aqui para poder sentar, assistir a mensagem, ou vir fazer outra coisa, nós pregamos ou nós louvamos a Deus. Isso são práticas religiosas. E não é porque eu estou ali louvando a Deus, cantando ou tocando, se eu estou aqui pregando, não é por causa disso que eu conheço a Deus. A palavra é clara e vocês já prestaram, vocês viram a primeira parte da mensagem. Então, ser religioso e fazer essas coisas não me salva, não faz com que eu conheça a Deus. Não tem nada a ver isso. Isso é uma prática que nós fazemos no culto porque é a liturgia. Nós trazemos um louvor, adoramos a Deus e através desse louvor os irmãos são ensinados. Nós trazemos aqui a palavra de Deus, onde o momento em que Deus vem falar com a tua igreja. Ou seja, que nós lemos essa palavra e quando nós lemos ela, é Deus falando na palavra. E nós aqui somos usados para trazer essa mensagem, para poder simplificar ela, para nós venhamos compreendê-la.
É somente isso, irmãos. E essa prática religiosa não quer dizer que você conhece a Deus. Conhecer a Deus não é apenas isso, não. Ser líder ou consagrado. Não é porque eu estou aqui nessa igreja, por exemplo, um líder de louvor, um líder dos jovens, um líder da sociedade feminina, um líder de qualquer coisa, um consagrado, uma diaconisa, um pastor. Não é por causa disso que eu conheço a Deus, irmãos. Conhecer a Deus não é apenas isso, não. Isso é religiosidade, somente religiosidade. Se você quer conhecer a Deus, você já sabe, guarda os mandamentos, não vive na prática do pecado e ama. Conhecer a Deus não é apenas viver de momentos. Muitas das vezes estamos aqui vivendo de momentos. Como assim, vivendo de momentos? Às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, está tendo um momento de oração, é um momento bom, né? Nós nos sentimos aqui acolhidos por Deus, né? Então nós vemos aqui e começamos a nos derramar na presença de Deus, começamos a chorar perante Deus, falar dos nossos erros, e falar, Deus nos perdoa pelos nossos erros, nos perdoa pelos nossos pecados, o Senhor viu que eu fiz isso de errado, isso e aquilo outro. Aí, quando acabou o culto, nós vamos lá fora, o que nós fazemos, irmãos? Isso não valeu de nada, porque nós voltamos ao pecado. Então, se você está falando, se eu estou falando que conheça a Deus, irmãos, não é viver de momentos, de vir aqui orar, se quebrantar, falar que se arrependeu e voltar ao erro de novo. Viver de momentos. Buscar a Deus em momentos difíceis e depois o esquece. Muitas das vezes eu vejo pessoas que fazem isso. Eu não sei se eu já fiz isso, mas eu vejo que há muito isso na igreja. Pessoas que estão passando por momentos difíceis, por exemplo, alguém da família ficou doente, ou a própria pessoa ficou doente, está à beira da morte, ou está passando dificuldade financeira, ou algo do tipo assim. Quando está na maior dificuldade, vem aqui à casa do Senhor, fala, irmãos, orem por mim, eu estou passando por isso, isso e isso. Aí quando o irmão vai lá, recebe a bênção, Deus ouviu o clamor da igreja por ele, curou ele, ou ajudou na dificuldade financeira, ele vai lá e faz o quê? Esquece Deus, simplesmente finge que aquilo não existiu, sai fora da igreja e esquece tudo aquilo. Aí quando vem a dificuldade outra vez, o que ele faz? Ele volta à igreja, irmão, orem por mim de novo aí que eu estou passando isso e isso. Aí recebeu a bênção novamente, saiu fora. Irmãos, viver de momentos não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é muito mais do que isso. Outro ponto. Na igreja temos uma vida e no mundo temos outra. Irmãos, conhecer a Deus não é ter uma vida aqui dentro da igreja, não. Temos que ter uma vida igual nós temos aqui lá fora. Porque é lá fora que nossa luz tem que brilhar. É nas trevas que a luz tem que brilhar. Porque luz não brilha na luz. Já está a luz ali, como que vai brilhar? Então vamos lá fora que temos que ser luz. Irmãos, se nós só somos santos aqui dentro e lá fora voltamos a ser pessoas do mundo, irmãos, não conhecemos a Deus. Estamos a caminho da condenação. Se não nos arrependermos desses erros, se não nos arrependermos disso, nós vamos ser condenados. E Deus, Ele deixa explícito na palavra dEle. Se você quer salvação, se você quer falar que conhece a Deus, que ama esse Deus, abandona isso, abandona essas práticas. Se firma na presença do Senhor, seja uma pessoa igual aqui, igual lá fora, em todo lugar que você estiver. Seja uma testemunha de Cristo, por onde quer que andares, seja uma testemunha. Porque é através do testemunho do cristão em que outras pessoas vão se converter. Muitas das vezes as pessoas elas se convertem pelo testemunho, não pela palavra que você vai falar com aquela pessoa. Então se você tem um bom testemunho, você vai conseguir ser usado por Deus para converter muitas pessoas, porque o seu bom testemunho vai tocar no coração daquela pessoa. Outra coisa importante referente a essa questão de viver de momentos, irmãos, muitas das vezes estamos aí brigados com algum de nossos irmãos, estamos ali odiando aquele irmão, não queremos nem ver a cara dele, aí chegou o dia da ceia. Qual a primeira coisa a fazer quando marcou a data da ceia? É ir lá naquele irmão que você está odiando, não sei o que. Irmão, me desculpa, tal. Mas aquilo é uma coisa que só acontece no momento da ceia.
Ele não está pedindo desculpa de verdade. Ele está sendo hipócrita. Ele está pedindo desculpa. Mas se ele realmente tivesse se ele realmente tivesse arrependido daquilo, irmãos, ele teria feito isso antes. E toda vez aí temos ceia. Aí todas as vezes nós vamos para aquela pessoa, então me perdoa por aquilo lá que eu cometi de errado e tal. Aí você vai lá, participa da ceia, faz o lava-pés, toma a santa ceia. Aí voltou outro dia no culto. Já está odiando aquele irmão de novo, falando mal pelas costas, julgando aquele irmão, falando que ele não presta, que ele é isso e aquilo. Irmãos, isso é hipocrisia. Isso vai condenar a gente se a gente não mudar. Se continuarmos nessa prática, nesse erro, vamos ser condenados. Nós queremos a salvação. Eu sei que o desejo do coração de cada um de nós é termos a salvação. Mas se não abandonarmos isso, não tem como. Não tem como você receber a salvação. Para receber a salvação, você tem que se santificar. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Salmos 32. Salmos 32. Salmos 32, verso 2 ao 5. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esse texto ele vai estar falando referente, eu acho que é Davi que vai escrever esse salmo, se eu não estou enganado. E vai falar o seguinte, que toda noite ele vinha, esse vigor dele se tornava em sequidão, ou seja, ele estava triste, ele estava aflito ali, passando por um momento de dificuldade. E tudo isso estava acontecendo, sabe por quê? Porque ele não queria confessar o pecado dele. Aí você viu aí no versículo 5, confessei o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Irmãos, temos aí o tempo para poder estar reconhecendo o nosso pecado, e o Senhor está perdoando. Então, irmãos, que venhamos reconhecer o nosso pecado, porque se nós não pararmos para reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, nós vamos continuar nessa prática. E como eu já disse, essa prática não te leva ao céu. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 1 ao 5. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade e contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazer as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezarás a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Esse texto está falando do que, irmãos? De julgar. Versículo 1, ele deixa claro que se quando nós julgamos os outros em alguma coisa, a nós mesmos estamos julgando naquelas mesmas coisas. E muitas das vezes estamos cometendo aquelas mesmas coisas, mas nem percebemos. E o texto é claro em dizer que se nós estamos julgando, nós estamos sendo julgados naquilo também.
Eu julgo meu irmão muitas das vezes por alguma coisa de errado que ele fez, mas eu faço pior. Eu tenho feito coisas piores do que ele, irmãos. Nós conseguimos enxergar isso aqui de pecado no irmão, mas nós não vemos uma mancha enorme que está em nós de pecado. Essa é uma hipocrisia que está na igreja nos dias atuais. É querer julgar o próximo, mas não reconhecer que é pecador, não reconhecer que está mais cheio de erro que o próximo. Nós devemos parar e olhar para nós mesmos. Olhar para nossos erros em vez de ficar olhando para os erros dos próximos. O que vai adiantar ficar olhando o erro do próximo? Vamos olhar para o nosso erro, porque olhando para o meu erro, eu consigo eu consigo edificar a mim mesmo e posso até conseguir a salvação se eu me arrepender desse erro. Então é muito mais importante gastar o meu tempo não querendo ver o erro do meu irmão, mas querendo ver o meu erro. Porque aí eu consigo me arrepender do que eu estou aqui errado. E outra coisa, se você está julgando seu irmão, você está errado também, está pecando também. Então, vamos olhar para nós mesmos. Vamos parar de julgar o próximo. Isso é errado. Mateus 23. (23, 27 e 28). Capítulo 23, verso 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vos exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos continuar lendo outro texto. Mateus 15, 7 e 9. Capítulo 15 agora, de Mateus. Mateus 15, 7 ao 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, muitas das vezes temos duas imagens, né? Como nós já tínhamos dito aqui somos uma coisa, lá fora somos outras, né? O texto aqui está falando referente aos fariseus. Os fariseus, eles mostravam conhecer a lei, obedecer e ser perfeitos naquilo. Mas na verdade nós sabemos que eles erravam muito. Eles mostravam uma coisa na frente das pessoas para que eles pudessem se engrandecer por aquilo. Mas por trás, como a palavra diz, eram podres, imundos por dentro. No texto que eu acabei de ler, vai falar que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Será que temos sido esse povo que temos honrado ao Senhor com nossos lábios, através da palavra, através do louvor, mas nossas vidas estão longe dele? Será que temos sido esse povo que está o coração longe de Deus, enquanto os lábios falam que o adoram? Irmãos, muitas pessoas confessam e dizem que amam a Deus, que o adoram, que o exaltam, que buscam a sua presença, que tentam fazer tudo certo. Mas aquela pessoa muitas das vezes tem duas imagens, como já dissemos, uma aqui na igreja e outra lá fora. E se temos sido essa pessoa, irmãos, vamos pedir misericórdia ao Senhor para que Ele venha nos transformar e que nós venhamos mudar. Nós devemos nos arrepender dessas coisas e começar a reconhecer que realmente somos pecadores e que toda manhã temos que se converter. Toda manhã temos que se converter. Eu digo isso porque eu posso estar falando aqui, mas amanhã eu posso estar errando, pecando. Então uma coisa realmente que é uma verdade. Não vamos ser hipócritas, nós pecamos mesmo. Então se eu vier pecar amanhã, que eu venha pedir misericórdia do Senhor, que eu venha me converter para que eu não seja condenado, mas que eu continue no seu caminho, buscando a santificação. Igualmente os irmãos, se os irmãos vierem a pecar amanhã, que vocês venham pedir perdão ao Senhor, que venham se arrepender de seus
erros, e assim, que possam buscar a santificação. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, verso 16. Tito capítulo 1, verso 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, muitas das vezes nós falamos isso, conhecemos a Deus, não falamos? E o que a palavra diz? Que muitas das vezes, algumas pessoas, as próprias atitudes dela, a própria forma com que ela age, que são as atitudes, nega isso, nega que ela conhece a Deus. Porque as atitudes dela são essas, que são totalmente erradas, e ela confessa conhecer a Deus. E Deus diz que isso é abominável, que isso é reprovado por Ele. Irmãos, vamos nos arrepender. Essa mensagem aqui não é para falar o pecado de cada um e que vocês iam sair dessa forma, mas é para falar o pecado para que nós venhamos reconhecer esse pecado e através disso nós venhamos nos arrepender buscando a santificação, buscando melhorar, nos edificar, nos aperfeiçoar cada manhã. Eu espero que vocês tenham entendido o que é conhecer a Deus realmente, de verdade. Porque não é apenas fazer aquelas coisas como ser religioso ou viver de momentos, não. É muito mais além do que isso, irmãos. Da próxima vez que nós venhamos falar assim, eu conheço a Deus, não sejamos hipócritas, mas verdadeiros ao falar que conhecemos a Deus. Que sejamos verdadeiros. Não venhamos adorar somente de lábio, mas que coração também. Que venhamos amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento. Que nós venhamos amar ao próximo como nós mesmos. Porque é assim que conheceremos realmente a Deus. Isso é um processo diário, é dia após dia. Dia após dia nós buscamos conhecê-lo, porque somos pobres pecadores que dependemos da sua misericórdia. Necessitamos da misericórdia do Senhor. E portanto, temos que buscar a cada manhã sim conhecê-lo mais. Nos aperfeiçoar mais. Nos santificar mais. Só assim veremos ao Senhor, só assim receberemos salvação. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, momento da oração. É interessante o que a mensagem falou conosco hoje. Conhecer a Deus não é apenas saber a teologia, saber o que tem em cada página da Bíblia, e sim viver com Ele, né? Paulo, ele vai falar sobre isso na vida dele, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim, toda a minha vida, todo o meu passado, eu considero como esterco, porque agora eu conheci a Cristo. Não está nessas palavras, mas Paulo fala claramente que tudo o que ele tinha vivido, toda a teologia, tudo o que ele estudou, não era nada. Mas quando ele conheceu a Cristo de verdade, isso fez a diferença na vida dele. Irmãos, nessa oração,